Olá, querido aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário em que você esteja me assistindo, você já sabe que o sentimento ele é o mesmo. Bem-vindos de volta à nossa sala de aula virtual, hoje com a nossa aula sobre a Roma Antiga. Ei, essa fala é minha. Pode deixar. Daqui o assunto. Olá, meus amigos. Bem-vindos de volta à nossa sala de aula virtual. Hoje falaremos sobre a Roma Antiga, os romanos antigos. Nós vamos falar da Roma desde a sua fundação em 753 a.C. até a sua queda em 476 d.C. Veremos como principais etapas da história de Roma a monarquia, a república e o império. Vamos lá? Tudo começou numa pequena aldeia, Roma, situada às margens do rio Tibre. Não se engane, rio Tibre e não Tigre. Tigre na Mesopotâmia. Estamos falando das margens do rio Tibre, que fica na Península Itálica. Formada pela união de 7 pequenas aldeias, Roma seria conquistada pelos etruscos, um povo militarizado, que a transformaram numa verdadeira cidade-estado. No entanto, diz a lenda que Roma foi fundada pelos gêmeos Rômulo e Remo, descendentes de Enéas, do herói Enéas, que havia lutado na Guerra de Troia. Os irmãos foram jogados às margens do rio Tibre por ordem de Amulio, que havia usurpado o trono. Amamentados por uma loba e depois criados por um camponês, os dois irmãos voltaram para derrotar o seu tio Amulio. Rômulo e Remo receberam a missão de fundar Roma em 753 a.C. Após alguns desentendimentos, disputas, Rômulo assassinou Remo e se transformou no primeiro rei de Roma. Durante o período da monarquia, a sociedade romana era formada basicamente por 4 classes sociais: os patrícios, que eram os nobres e proprietários de terra; os plebeus, que eram os comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. Tinham também os clientes, que eram plebeus que prestavam serviços para os patrícios. E na base da pirâmide social estavam os escravizados. Esses eram obtidos dos prisioneiros de guerra ou por dívida. Eles podiam pertencer a um particular ou ao Estado. Na monarquia romana, o rei concentrava o poder político, judicial e religioso. Para governá-lo, no entanto, existia a Assembleia Curiata e o Senado. Vamos conhecê-los? A Assembleia Curiata era formada por 30 chefes de família do povo. Eram responsáveis por elaborar leis, recursos jurídicos e declarar guerras. Já o Senado era composto pelos patrícios, que assessoravam o rei e que tinham o poder de vetar as leis. O cargo de rei não era hereditário, e isso significava que dependia do apoio dos patrícios e plebeus. No período da monarquia, 2 dinastias reinavam sobre Roma: os reis latinos e os reis etruscos. Os atos tirânicos do último rei etrusco Tarquínio descontentaram os patrícios, que o derrubaram, marcando assim o fim da monarquia e o início da república. Após a monarquia, os romanos preferiram não deixar o governo nas mãos de uma só pessoa. Assim, durante a república, o governo era ocupado por 2 dirigentes, que eram chamados de cônsules, que tinham um mandato de 1 ano e controlavam-se mutuamente. Vamos conhecer agora quais eram as instituições da República Romana? O Senado. Este ocupava-se da política externa e da supervisão das magistraturas. Os senadores eram patrícios que haviam desempenhado alguma magistratura
feito algo relevante para a República. Já a magistratura, para ser um magistrado, era preciso ser cidadão romano e dispor de uma renda de acordo com o cargo desempenhado. Os magistrados tinham lugares privilegiados em cerimônias públicas e espetáculos, bem como o uso de cores diferenciadas. Já o cônsul exercia comando militar. No caso da guerra ou do impedimento de um dos cônsules, este era substituído por um ditador, e este era um cargo de exceção, que incluía 6 meses de mandato e poder absoluto sobre os cidadãos romanos. Tinha também o pretor, que tinha a função de administrar a justiça, o edil, que era responsável por fiscalização do comércio e também conduzir a cidade. O censor se encarregava de contar a população e fiscalizar os candidatos a edil e vigiar a conduta moral do povo romano. Já o questor cobrava impostos e custodiava o patrimônio romano. Na República Romana se manteve a divisão social de patrícios, plebeus e clientes. Igualmente se aumentou a escravidão, e esta se tornou a base da produção. Para se ter uma ideia da importância, o número de escravizados ultrapassava o de homens livres. Os escravos eram obtidos basicamente de 2 maneiras: através das guerras ou por dívidas. Isso significava que um homem livre, quando estava endividado, poderia ser escravizado até pagar esse débito. O escravizado era empregado no serviço doméstico, na exploração de minas de metais, usados para remar os numerosos barcos na guerra e mais uma infinidade de tarefas. A República Romana foi marcada pela luta entre patrícios e plebeus. Os patrícios lutavam para preservar seus privilégios, enquanto os plebeus queriam participar do governo. Os plebeus, ao longo de quase 200 anos, organizaram 5 revoltas contra os patrícios. Dessas rebeliões, conseguiram a criação do Tribunal da Plebe, formada por membros da plebe, que podiam controlar os patrícios e as magistraturas. Das muitas conquistas dos plebeus estavam as leis das 12 tábuas, quando ficou instituído que as leis deveriam ser escritas e afixadas para que os plebeus pudessem consultá-las. Teve também as leis licínias, que determinaram que um cônsul deveria ser plebeu. A lei de Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, o que outrora era proibido. Com essas medidas, os patrícios e plebeus praticamente se igualavam. Uma vez terminadas as disputas entre patrícios e plebeus, os romanos partiram para conquistar os territórios vizinhos. A primeira etapa foi ocupar grande parte da Península Ibérica. Em seguida, invadiram a Grécia, de onde importaram o culto a vários deuses e também trouxeram a filosofia. Partiram então para o outro lado do Mediterrâneo, lutando contra a cidade de Cartago, nas chamadas Guerras Púnicas. Esse conflito durou cerca de 120 anos, e em certas batalhas foram utilizados até elefantes para combater os inimigos. Em 146 a.C., Cartago foi destruída, e assim, em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo já pertencia a Roma. Com a expansão territorial, ficou mais difícil governar a República, pois a fragmentação da autoridade não ajudava na tomada de decisões rápidas. Assim, os romanos foram buscar novas fórmulas que permitissem a centralização do poder, mas sempre auxiliados e vigiados pelo Senado. Para equilibrar as forças políticas, em 60 a.C., o Senado indicou 3 líderes políticos ao consulado: Pompeu, Crasso e Júlio César. Crasso foi aquele que reprimiu a revolta de Esparta.
sendo que Crasso ele acabou indo para uma batalha, subestimando o inimigo mais fraco e veio a ser morto em batalha. O poder ficou sendo disputado entre Júlio César e Pompeu. Júlio César então sai numa investida e ele retorna a Roma. E ali, quando ele ultrapassa o Rubicão, que era um riacho que fazia a fronteira com a Gália, que era a última conquista romana dos países vizinhos, dos reinos vizinhos, ele então ultrapassa o Rubicão com as suas tropas, em algo que ele não poderia mais voltar atrás. Marchando com seu exército para dentro de Roma, Pompeu fugiu com o Senado e foi para o Oriente a fim de reunir tropas. Júlio César foi atrás de Pompeu. Pompeu perdeu a batalha e foi até o Egito para buscar o apoio dos egípcios para combater Júlio César. Chegando lá, ele encontra o Egito que está passando por uma guerra civil, uma disputa pelo trono entre os dois irmãos, Ptolomeu e a sua irmã Cleópatra. Pompeu acabou sendo assassinado no Egito. E quando Júlio César vai lá, atrás de Pompeu, o Ptolomeu prende ele e tenta fazê-lo convencer a lutar contra Cleópatra. Júlio César, agora, além de ter o apoio político de Cleópatra, um apoio mútuo, ele também tem um caso com ela. Após Júlio César voltar para Roma e se declarar como um ditador vitalício, ele acaba sendo assassinado por um plano que foi elaborado pelo filho adotivo dele chamado Brutus, no qual uma frase foi eternizada por William Shakespeare. Quando ele está no Senado, ele é apunhalado pelas costas, e ao virar-se e ver, juntamente com seus traidores, Brutus, ele diz: "Até tu, Brutus." E com isso, essa frase ficou eternizada em uma das obras de William Shakespeare. Após a morte de Júlio César, foi instituído o segundo triunvirato, constituído por Marco Antônio, Otávio e Lépido. As disputas de poder, no entanto, continuaram, e os membros do segundo triunvirato se enfrentaram. A última guerra civil da República Romana ocorreu entre Otávio e Marco Antônio, 32 e 30 a.C. Derrotado, Marco Antônio se refugiou em Alexandria, junto a Cleópatra, e cometeu suicídio. Em seguida, Otávio recebeu do Senado o título de Augusto, que o colocava como uma divindade, e desta maneira se inicia então o Império Romano. O Império Romano durou quase 5 séculos, estendia-se desde o rio Reno até o Egito, chegava à Grã-Bretanha e à Ásia Menor. Assim, estabelecia uma conexão entre a Europa, a Ásia e a África. Estima-se que viviam 6 milhões de pessoas sobre o Império Romano. Entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império Romano está o exército, que era profissional e muito disciplinado. Igualmente, organizaram um sistema de comunicação através das estradas e um sistema jurídico que podia ser reproduzido em todos os cantos do Império Romano. Em todas as regiões ocupadas, era construído os mesmos edifícios da capital, como teatros, templos, aquedutos, banhos públicos e tudo o que fosse necessário para o conforto dos cidadãos. Por conta do seu tamanho, era difícil administrar o império, cada vez mais complicado controlar a arrecadação de impostos e a ambição dos generais que desejavam governar de maneira independente. Além disso, tinham também os povos germanos, que pressionavam as fronteiras e começavam a conquistar regiões romanas. Assim, ao invés de ganhar territórios, os romanos tiveram que se defender. Essas guerras defensivas acarretaram o aumento de impostos e na redução de pessoas escravizadas, provocando uma crise econômica. O desgoverno era tão grande que no período de apenas meio século, teve 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Para a melhor administração do Império, o imperador Teodósio decidiu separar o Império Romano em dois: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Após a sua morte, o território foi dividido entre os seus filhos, Honório e Acário. Honório ficou com o Império Romano do Ocidente, cuja capital foi transferida para as cidades
com Milão e Ravenna, e Arcádio com o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente desintegrou-se. O imperador Rômulo Augusto foi deposto, e o ano de 476 d.C. é considerado pelos historiadores como o fim da Antiguidade para a Idade Média. Da poderosa Roma, restou apenas o Império Romano do Oriente, que se manteve até 1453. Ok, vamos resumir? Roma foi formada por 7 aldeias e foi conquistada pelos etruscos. Na monarquia, a sociedade romana se constituía de patrícios, plebeus, clientes e escravos. O rei concentrava o poder político, judiciário e religioso. Para ajudá-lo existia a Assembleia Curiata e o Senado. Os atos tirânicos do último rei etrusco Tarquínio descontentaram os patrícios, que o derrubaram, marcando o fim da monarquia e o início da república. Então os romanos adotaram a república, e durante a república o governo era ocupado por 2 dirigentes chamados cônsules. Outras instituições da república eram o Senado, a magistratura, o cônsul, o pretor, o edil, o censor e o questor. Também se manteve a divisão de patrícios, plebeus e clientes. Igualmente se aumentou a escravidão. A República Romana foi marcada pela luta entre patrícios e plebeus. Dessas rebeliões, os plebeus conseguiram a criação do Tribunal da Plebe, além de leis como a Lei das 12 Tábuas, leis licínias e da Lei de Calonéia. No período da República, os romanos conquistaram territórios como Península Ibérica, Grécia e Cartago. No entanto, a fragmentação da autoridade não ajudava na tomada de decisões rápidas. Para equilibrar as forças políticas, foram instaurados o primeiro e o segundo triunvirato. As disputas continuavam e os membros do segundo triunvirato se enfrentaram após a vitória militar. Otávio recebeu do Senado o título de Augusto e foi estabelecido o Império, que se estendia na Europa, Ásia e África. O sucesso do Império estava no exército, que era profissional e disciplinado. Porém, cada vez mais era complicado controlar a arrecadação de impostos, a ambição dos generais e os povos germanos. As guerras defensivas acarretaram no aumento de impostos e na diminuição de pessoas escravizadas. Para melhorar a administração, o imperador Teodósio decidiu separar o Império Romano. Assim surgiu o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Em 476, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se, mas o Império Romano do Oriente se manteria até 1453. Aqui nós concluímos esse breve relato sobre a Roma Antiga, mas você poderá ainda consultar aí o capítulo do nosso livro e mais informações sobre a história romana, porque existem muitos fatos a serem tratados sobre a história romana, que é uma história muito rica. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, aquele abraço e até a próxima.